Graça e paz, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Primeiramente, eu gostaria de convidar toda a igreja para abrirmos as nossas Bíblias na Epístola aos Romanos, capítulo 1. E todos juntos, bem forte, vamos fazer a leitura dos versos 16 ao verso 17. Romanos 1, 16 a 17. Vamos todos juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar pela mensagem, amados. Querido Deus, louvado seja a tua pessoa maravilhosa, por ter enviado Jesus Cristo, o único intermediador entre Deus e os homens. Se hoje nós estamos aqui reconciliados, foi graças a Jesus Cristo, que foi à cruz do Calvário e morreu por cada um de nós e pagou um preço pelo qual nenhum de nós aqui poderíamos pagar. Por isso, Senhor, estamos aqui para pregar tendo Cristo como centro. Centro desta pregação, centro dessa reunião, mas também centro das nossas vidas. Queremos ouvir do Senhor. Queremos conhecer a cada dia mais a Tua palavra, Senhor. Senhor, não permita que nas nossas vidas nós olhemos tantas coisas e nos esquecemos daquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Que neste momento, nessa noite, os nossos olhos estejam olhando para a cruz do meio, a cruz onde Cristo foi pendurado em nosso lugar. Por isso, Senhor, engrandecemos nessa noite o Teu precioso nome, porque não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome do nosso bendito Senhor. Louvado seja o Teu precioso nome, Senhor. Teu nome está acima de todo nome, nos céus, na terra, debaixo da terra. Muito obrigado, Senhor. Nosso coração é de gratidão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, amados irmãos, neste final de semana daremos continuidade à nossa exposição bíblica da Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Mas antes de nós abordarmos apenas esses 2 versos lidos essa noite, vamos contextualizar um pouco de onde paramos no final de semana passado. Final de semana passado esse que eu creio que todos nós aqui presentes fomos encorajados e fomos confirmados pelo irmão Thomas, que nos mostrou a ação de graças do apóstolo Paulo a Deus. Note comigo no verso 8 da semana passada que Paulo está com seu coração grato a Deus. E Paulo vem nos mostrar o motivo dessa gratidão a Deus. E eu pergunto aos irmãos, qual é o motivo da ação de graças a Deus do apóstolo Paulo? Diz o texto, mediante Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo está grato a Deus por Jesus Cristo. Mas por que Paulo está grato a Deus por Jesus Cristo? Porque Paulo entende que ele só pode chegar até Deus mediante Jesus Cristo. Porque se não fosse Jesus Cristo
Paulo não teria acesso a Deus, porque não há outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Por isso que Paulo é grato a Jesus Cristo. Porque Paulo entende que Jesus é o seu único mediador e que ninguém pode mediar você, eu e todos nós a Deus, a não ser Jesus. Homem nenhum é o seu mediador. Pastor nenhum é o seu mediador. Somente Jesus Cristo. Porque é Ele que foi na cruz do Calvário e morreu pelos seus, pelos meus e pelos nossos pecados. Mas aqui também nós aprendemos grandes lições. Porque Paulo é grato a Deus por Jesus. Paulo não inicia grato a Deus por um grande salário. Grato a Deus pela troca do carro. Grato a Deus pela casa nova. Pelas conquistas materiais. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos dar graças a Deus por estas conquistas, muito pelo contrário. Tudo que nós conquistamos vem de Deus e sim, precisamos dar graças a Deus. Mas o que eu chamo a sua atenção é quantos de nós iniciamos as nossas ações de graças a Deus pelas bênçãos espirituais. Será que nós damos graças a Deus por Jesus? Por Ele ter morrido na cruz, por Ele ter feito as pazes com Deus, e agora você tem acesso a Deus Pai mediante Jesus Cristo? Será que nós damos graças a Deus por Ele ter morrido e a sua morte então perdoou você dos nossos pecados, dos seus pecados? Será que nós somos gratos a Deus por podermos acordar e respirarmos e termos saúde? Quantos de nós somos gratos a Deus pelas bênçãos espirituais? Paulo está nos mostrando esta grande lição aqui. Mas dito isso, Paulo continua nos ensinando grandes lições. Paulo ensina acerca da oração. Paulo é um irmão que ora, mas não ora de maneira qualquer. Diz o texto, incessantemente pelos irmãos. Ou seja, ele não inicia a sua oração hoje e amanhã não ora mais, esquece de orar. Ele é alguém que ora com constância e perseverança. E para qual irmãos que ele está orando? O texto nos mostra, irmãos de Roma, o qual ele jamais esteve lá até aquele presente momento. Não tinha visto e nem esteve presente com esses irmãos. Quantos de nós oramos pelos nossos irmãos? E ainda irmãos que nem nos vemos, ou estávamos com eles. Ou será que só oramos para nós mesmos? Para os nossos desejos e vontades? Para o nosso próprio umbigo? Paulo está orando aos irmãos que ele jamais esteve ou viu. Mas continua o texto dizendo que o objetivo de Paulo era estar com esses irmãos, presente fisicamente. Mas ele estava sendo impedido, e nós vimos o motivo de que Paulo estava sendo impedido no livro de Atos. Cadeias, tribulações, perseguições, naufrágios. Mas o desejo de Paulo era estar com esses irmãos. E qual é o objetivo de Paulo estar com esses irmãos? Para dividir com esses irmãos aquilo que ele recebeu. Recebeu de quem? Do Espírito Santo. E o que foi que Paulo recebeu do Espírito Santo e que eu e você e todos nós também recebemos quando cremos em Jesus Cristo? O dom do Espírito Santo. Então diz que Paulo queria dividir com os irmãos aquilo que ele recebeu, o dom do Espírito Santo, visando o quê? Visando o crescimento dos irmãos, o fortalecimento, a confirmação destes irmãos na sua própria pessoa? Não, na fé em Jesus Cristo. Então o objetivo de Paulo era confirmar os irmãos na fé em Jesus Cristo, em quem ele cria. Mas não para por aí.
Porque o objetivo de Paulo não era somente dar aquilo que ele recebeu, mas também era de receber aquilo que os irmãos também receberam do Espírito Santo. Ou seja, algo mútuo, uma mutualidade. Da mesma maneira que Paulo ofertava aquilo que ele recebeu, ele também recebia dos irmãos aquilo que os irmãos recebiam do Espírito Santo. Porque cada um de nós temos dons, e os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então aqui nos ensina grandes lições também. Porque nós vemos que Paulo talvez exercia o cargo mais alto eclesiástico, ele era apóstolo de Jesus Cristo, não por auto-intitulação, mas por um chamamento do próprio Senhor aparecendo para ele ressurreto no caminho de Damasco. Ele exercia talvez o cargo mais alto, mas Paulo, note comigo a sua humildade e simplicidade, porque ele é alguém que entende de que ele também precisa ser confirmado na fé pelos irmãos, de que ele precisa também receber do corpo de Cristo ajuda espiritual. Não existe homens fortes, homens que não pecam, que são passíveis de serem infalíveis. Todos homens são pecadores infalíveis, por isso ninguém pode intermediar você a Deus a não ser Jesus Cristo. Então em quem nós depositamos a nossa fé? Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Mas então, dito isso, nós vemos que Paulo agora vem falar acerca da sua dívida, de que ele é devedor da pregação do Evangelho. Olha, se Paulo é devedor de pregar o Evangelho, nós então não temos adjetivo para dizer o que nós somos. Ele está dizendo que ele é devedor de anunciar, de pregar o Evangelho, tanto a judeus como bárbaros, quanto a sábios e quanto a ignorantes. E Paulo, no verso 15, diz o seguinte, de que logo ele estaria com os irmãos em Roma. E esse logo estarei com vocês, Paulo sabe que isso é se Deus permitir, se for feita a vontade de Deus, não a sua própria vontade, como muitas vezes nós queremos fazer e executar. Mas dito isso, então entramos nos versos que nós lemos essa noite. Os versos 16 e 17. E eu peço novamente que os irmãos leiam para mim o verso 16 em alta voz, por favor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Só o 16. Então nós vemos aqui que Paulo agora ele vem tratar de algo importante, importantíssimo na fé cristã, que é o Evangelho. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Mas antes de nós entendermos o que é o Evangelho de Jesus Cristo, eu gostaria de apresentar o que não é o Evangelho. O que não é o Evangelho de Jesus Cristo, então? A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que o Evangelho não é um manual de autoajuda. Repito, o Evangelho não é um manual de autoajuda. No Evangelho de Jesus Cristo, nós não encontramos um documento aonde neste documento o conteúdo ele é motivacional. Motivacional no sentido humano, psicológico, psiquiátrico, neurolinguístico, o qual neste manual você encontra a força dentro de si mesmo, pois o homem pode se autoajudar,
porque há uma força dentro de você que pode mover todas as coisas e se autoajudar. O Evangelho de Jesus Cristo não trata disso. O Evangelho de Jesus Cristo, pelo contrário, trata de uma ajuda que não vem de dentro de você, mas de uma ajuda que vem de fora, que vem do alto, que vem de Deus, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é incapaz de se autoajudar, como muitos aí andam pregando. Você precisa da ajuda que vem do alto. É isso que o Evangelho trata. Mas em segundo lugar, o Evangelho também não é um manual de usos e costumes. O Evangelho não trata como seu foco e centralidade daquilo que eu posso usar, daquilo que eu não posso usar, da cor da unha que eu pinto, do adereço que eu uso. O foco do Evangelho não é esse. Infelizmente, devido a uma má interpretação das Escrituras, há muitos que reduzem o Evangelho a usos e costumes. E reduzir o Evangelho a manuais é tirar a suficiência da cruz de Cristo. Mas em terceiro lugar, o Evangelho também não é uma história ou narrativa fantasiosa. O Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro, é absolutamente verdadeiro. Tudo que eu e você encontramos no Evangelho, na Palavra de Deus, na Bíblia, tudo é verdade absoluta de Deus, portanto é a Palavra de Deus. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo e nada foge desse todo. De Gênesis a Apocalipse, tudo é verdade de Deus. A obra de Cristo é verdadeira. Os seus feitos, a sua vida, seus milagres, seus exorcismos, expulsões de demônios, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a enviada do outro Consolador, o outro Espírito Santo, não dele mesmo. Tudo isso é verdadeiro. Tudo isso é verdade. A segunda vinda de Cristo, o qual nós ansiamos, é verdade de Deus, é palavra de Deus. Mas em quarto lugar, o Evangelho não é algo que trata do que eu e você fazemos. O Evangelho, ele trata daquilo que Deus fez por nós, mediante Jesus Cristo, indo na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E por último, o Evangelho também não é algo que deve ser customizado, personalizado. O que significa isso? Significa que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não deve ser adaptado ao meu gosto. Olha, tem coisas que eu gosto do Evangelho, tem outras que eu não gosto, então eu rejeito, porque isso vai de encontro com o que eu gosto de fazer. Sabe aquele pecado que eu gosto de cometer? Esse pecado não, eu vou mudar, isso aqui está desatualizado. Então eu vou adaptar o Evangelho para aquilo que eu gosto. Customizar o Evangelho não é Evangelho. Isso nós fazemos com comida, adaptar o gosto do freguês, com roupa, com vestimenta. Mas Deus não permitiu nós mudarmos uma vírgula ou um tio do seu Evangelho. Ai daquele que acrescentar alguma coisa que não está escrito aqui. Ai daquele que tirar algo que está escrito aqui, que adaptar. O Evangelho de Jesus Cristo, nós não temos que adaptá-lo, mas nós temos que nos adaptar a ele.
Nós temos que nos adaptar ao Evangelho, à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Mas então, dito isso, o que não é o Evangelho? Então a pergunta que se faz é, então o que é o Evangelho? O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Então nesse texto, nesses dois versos, o verso 16 já nos mostra uma grande lição. Paulo inicia dizendo, porque eu não me envergonho do Evangelho. Então qual é a primeira lição que eu e você e todos nós aprendemos? Que o Evangelho é algo que eu não devo me envergonhar. Mas por que Paulo está dizendo isso? Por que Paulo está dizendo que eu não devo me envergonhar do Evangelho? Será que na época de Paulo haviam pessoas que se envergonhavam do Evangelho? Será que hoje em dia tem pessoas que se envergonham também do Evangelho? Será que somos nós que nos envergonhamos? Mas vamos entender um pouco do contexto. No contexto não só de Paulo, mas também no nosso contexto atual. Há alguns motivos que eu quero trazer aos irmãos do porquê Paulo está dizendo de não se envergonhar do Evangelho. Um dos motivos que as pessoas poderiam se envergonhar do Evangelho era que o Evangelho estava associado a um judeu. Judeu esse, da Galileia, que é Jesus, e que teve uma morte na cruz, humilhante, vexatória, vergonhosa. O que os romanos pensavam sobre aqueles que eram crucificados? Todo criminoso era pendurado numa cruz. O que os judeus pensavam sobre isso? Na lei dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a pergunta é, que pessoas iria querer ter seus nomes vinculados ou associados a um evangelho que tem como sua principal figura um judeu que morreu numa cruz de maneira vexatória? Quem é que gostaria de se associar a isso? Então, isso é um dos motivos hipotéticos aqui apresentados. O segundo motivo hipotético é que o evangelho estava associado aonde os primeiros cristãos foram rigorosamente perseguidos, torturados e até mesmo mortos. Então, quem é as pessoas que iria querer se associar a um movimento do caminho, o qual nós vimos em Atos, o cristianismo, se associando a um movimento este, o quais as pessoas eram perseguidas, torturadas e até mesmo jogadas às feras e mortas? Pode ser um motivo de vergonha para alguns, de não querer se associar. Mas em terceiro lugar, as pessoas poderiam também ter vergonha do evangelho, porque o evangelho estava associado a pessoas simples, humildes e letradas, pessoas iletradas, sem estudo. Não estava associado às pessoas da nobreza, da mais alta cúpula da sociedade, dos filósofos ou da filosofia grega. Então também quem é que gostaria de ter os seus nomes associados a um movimento o qual as pessoas eram simples, humildes? O fato é que, mesmo apresentando estes fatos aqui, essas supostas, hipotéticas situações de vergonha para o Evangelho, o que eu chamo a sua atenção é que Paulo vem dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Então eu e você também não devemos nos envergonhar do Evangelho. Mas a pergunta que eu lhe faço essa noite, você se envergonha do Evangelho? De ser cristão? As pessoas sabem que você é cristão? Ou você tem vergonha? Ou você é como Paulo, não tenho vergonha do Evangelho? Ou talvez, terceiro,
talvez eu e você sejamos a vergonha para o Evangelho. Talvez as pessoas podem olhar para mim e falar: e esse camarada aí, o Abner, é cristão? Esse aí é o Evangelho que ele segue? Não quero não. Esse Evangelho aí está por fora. Olha o que esse camarada faz. Será que nós somos a vergonha também para o Evangelho? É uma pergunta que nós temos que fazer a Deus. Quem eu tenho sido? O que não tem vergonha, o que tem vergonha, o que é a vergonha? Para Paulo, pregar o Evangelho era uma honra. Para Paulo, anunciar esse Evangelho era um privilégio. Para Paulo, morrer por este Evangelho era como ganhar o melhor dos prêmios. Mas e para nós? O que é o Evangelho? Mas nós, continuando o texto, nós já vimos e aprendemos que o Evangelho é algo pelo qual nós não devemos nos envergonhar. Por que não devemos nos envergonhar? Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então nós vemos que através do Evangelho eu sou salvo. Porque este Evangelho tem o poder de nos salvar. Então a pergunta que se faz agora, numa noite de tantas perguntas: do que eu preciso ser salvo? Do que eu preciso ser salvo? Preciso ser salvo do quê? E a resposta para essa pergunta: eu, você e todos nós precisamos ser salvos do nosso estado de alienação para com Deus. Todos nós precisamos ser salvos do nosso estado de inimigos de Deus, contrários a Deus. Por quê? Porque estamos mortos. É por isso que nós precisamos ser salvos. Mas então o que trouxe a morte? O que trouxe então para nós este estado de alienação, de inimigos, de contrários a Deus, que eu e você precisamos então ser salvos? O que trouxe este estado de inimigos de Deus? Convido você então a ler Isaías 59, 2. Vamos ler? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que nenhum não ouça. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Verso 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, o que trouxe a nós este estado de alienação, de inimigos de Deus, contrário a Deus? Os nossos pecados. Então, do que eu, você e todos nós e toda a humanidade precisamos ser salvos? Dos nossos pecados. Por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Porque os nossos pecados criam um abismo entre nós e Deus. Porque os nossos pecados ferem um Deus que é totalmente santo. Por isso nós somos inimigos de Deus, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Precisamos então ser salvos do quê? Dos nossos pecados, porque eles nos afastam de Deus. E Deus encobre o rosto de nós,
porque Ele olha para você e para mim e só vê pecado, pecado, pecado. Por isso precisamos ser salvos. Quando Deus Pai olha para o seu Filho na cruz do Calvário, e Deus vira o rosto para o seu Filho, abandona o seu Filho na cruz. Por que Deus Pai está abandonando o Filho Jesus na cruz? Por que Ele vira o seu rosto e não enxerga mais Jesus? Porque Ele não está olhando mais o seu Filho, mas Ele está olhando o seu, o meu, o nosso pecado, que Jesus carregou sobre si na cruz do Calvário. Por isso que em Isaías 53:10 diz que o Pai agradou moê-lo, porque Ele moeu não o seu Filho, mas o seu pecado, o meu pecado, o pecado de toda a humanidade, de todos. Deus morreu por todo. Louvado seja o nosso Senhor. Então nós vimos que nós precisamos então ser salvos. E eu pergunto, salvo do quê? Dos nossos pecados. O que os nossos pecados fazem com Deus Pai? Fazem separação. Ele encobre o seu rosto de nós, porque Ele só vê o pecador, o pecado. Mas então a pergunta que nós fazemos ao decorrer da mensagem é: se o Evangelho é algo que eu não devo me envergonhar, e que Ele é o poder salvador de Deus, porque eu preciso ser salvo do meu estado, e quem me deixou neste estado é o meu pecado, a pergunta agora que é feita é: quem é o Salvador? Quem é que salva? Quem é o Salvador? Todos nós sabemos que o autor da nossa salvação é Deus. E Deus é quem nos salva. E Deus nos salva porque o homem é incapaz de se auto-salvar. O homem não é capaz de se auto-salvar. Somente Deus pode salvar o homem, e Deus Pai faz por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, indo na cruz do Calvário e morrendo pelos nossos pecados. Então, quem é que nos salva? Jesus. Alguém mais salva você? As obras salvam você? O que você faz te salva? O que você realiza te salva? Não. O pastor salva você? Não. A igreja salva você? Não. Jesus, o dono da igreja, salva você. Só Jesus. Porque é Ele que foi na cruz. Mais ninguém foi na cruz por você. Então, somente o Salvador é Jesus Cristo. Então eu preciso fazer alguma coisa então para ser salvo? Não. O que eu preciso fazer então para ser salvo? Crer. Nós vemos ainda que talvez para muitos de nós, somente crer, talvez pode ser loucura. Nossa, só crer em Jesus? Eu sou salvo? Simples assim? Se eu creio em Jesus, eu sou salvo? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1:21. Como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então nós vemos que o Evangelho é algo que nós não devemos ter vergonha, porque ele é o poder salvador de Deus, o qual precisamos de salvação. Quem é que nos salva dos nossos pecados? Jesus. Mas aqui o texto continua dizendo para nós: para todo aquele que crê. Então o Evangelho é algo que eu preciso crer. O Evangelho é algo que eu creio parcial. Tem coisas que eu acredito, tem coisas que eu não acredito. Adapto ao meu gosto. É assim? É crer. Fiel. Total. Crer em tudo. Tudo é verdade. Tudo é palavra de Deus.
Então nós vemos que nós precisamos crer na palavra de Deus. E Deus, então, diz aqui, aprove a Deus salvar aqueles pela pregação do Evangelho. E isso pode ser motivo de loucura, Paulo está dizendo. Então isso significa que se eu estiver perdido, se o homem está perdido, se o homem está distante de Deus, não conhece Deus, e ouvir a pregação do Evangelho, e não qualquer pregação de qualquer pregador, mas fiel à Bíblia, fiel às Escrituras Sagradas, ele pode ser salvo se ele aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim. Simples assim, poderoso assim. Você é salvo ao crer em Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é salvo. E você recebe o Espírito Santo para dentro de você, para conduzir você. Então nós vemos que o Evangelho, recapitulando, é algo que não devemos ter vergonha. Por quê? Porque o Evangelho é o poder salvador de Deus, mas para todo aquele que crê. Agora Paulo vem dizer, primeiro do judeu, segundo do grego. O que isso significa para nós? O Evangelho de Jesus Cristo, ele não é um evangelho exclusivista. Não é um evangelho para um grupo de pessoas. Deus não enviou o seu Filho para morrer por um grupo apenas de pessoas. Deus não enviou o seu Filho para morrer apenas para aqueles que reúnem na igreja X, mas os da igreja Y não. Aí nós estamos reduzindo a obra de Cristo na cruz, quando pensamos assim. Estamos dizendo que a cruz de Cristo, ela foi suficiente mais ou menos. É um perigo pensar dessa maneira. Cristo morreu por todos. Todos aqueles que creem em nome de Jesus Cristo. Precisamos crer no Evangelho, nós precisamos crer no nosso Senhor. Então nós vemos que se o Evangelho ele não é exclusivista, porque ele é tanto para judeu quanto gregos, que são gentios, todos nós recebemos o Evangelho, então isso significa que o Evangelho é inclusivo. Talvez você tenha se assustado com essa palavra, porque no meio de tanta teologia liberal, de tanto pastor pregando teologias liberais, esse termo inclusivo se tornou meio pejorativo. Mas quando eu digo inclusivo, é que o Evangelho de Jesus Cristo abrange a todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo e não a tudo. O Evangelho não aceita tudo, mas ele aceita a todos. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Judeu, grego, bárbaro, escravo, cita, não há distinção. Por quê? Porque Cristo é o centro da vida de todos. O que há em comum, o que há em unidade entre todas essas pessoas? Cristo. Se estamos em Cristo, somos todos iguais. Então o Evangelho do nosso Senhor, ele é inclusivo. Ele recebe as pessoas da maneira que estão, sim. Mas convida estas mesmas pessoas, este mesmo Evangelho, a essas pessoas terem uma transformação e mudança de vida. Portanto, Paulo diz, aquele que adulterava, não adulterará mais. Aquele que fornicava, não fornicará mais. Aquele que mentia, não mentirá mais. E assim sucessivamente, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. O Evangelho requer transformação, mudança. Mudança de mente, arrependimento. Não é para nós crermos no Evangelho e permanecermos da mesma maneira que entramos. O Evangelho requer de nós transformação, mudança. Crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então, vamos para o verso 17. Os irmãos, leiam para mim o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá
Então, a outra lição que aprendemos aqui é que, através do Evangelho de Jesus Cristo, se revela a justiça de Deus. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é a fonte que revela a justiça de Deus. Quando nós vemos acerca da pessoa do nosso Deus, todos nós sabemos que Deus tem muitos atributos. Deus é paz, Deus é amor, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Nós já estudamos isso, temos um vídeo no canal acerca dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Mas Paulo aqui resolveu chamar a nossa atenção a um atributo, que é a justiça. Deus, ele é justo. Mas o que nós entendemos acerca de justiça? Muitas vezes nós entendemos que justiça, ser justo, é o ato de atribuir a alguém proporcionalmente aquilo que ela fez, seja para o bem ou seja para o mal. Então nós entendemos que justiça, ser justo, é atribuir a alguém aquilo que essa pessoa fez para o bem ou para o mal, correto? Mas pense comigo. Se nós atribuíssemos esse tipo de justiça ao nosso Deus, de dar aquilo que merecíamos, todos nós aqui, primeiramente eu, estaria fadado para o inferno. Porque Romanos 3,23 diz de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Romanos 6,23 diz o quê? Que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, se Deus executasse esse tipo de justiça a cada um de nós, de dar proporcionalmente aquilo que nós merecíamos, qual era o seu, o meu, o nosso destino? A morte. Deus fez isso? Então, perante um quadro tenebroso, horrível à nossa frente, o que Deus então resolveu fazer para satisfazer a sua justiça? O que Deus fez para satisfazer a sua justiça? O pecado que nós precisamos ser salvos, o pecado que nos afasta de Deus, o pecado que cria um muro de separação, a ofensa que nós fizemos a Deus foi tão feia, nós o ofendemos. Um Deus que é santo. O que nós fizemos foi tão grandioso perante o nosso Deus, que somente Deus poderia se auto-salvar. Nenhum homem poderia salvar. Somente Deus poderia se auto-salvar. Mas ao mesmo tempo, quem foi que pecou? Foi Deus que pecou? Não. Foram anjos que pecaram? Não. Quem foi que pecou? Homens, nós, todos. Então, a única maneira que Deus encontrou de satisfazer a sua justiça, lembrando que somente Deus poderia se auto-salvar, era encontrar uma pessoa que tivesse tanto a humanidade para pagar os pecados dos homens, quanto a divindade para salvar a justiça de Deus. Que homem, ao mesmo tempo, era Deus homem e Deus filho, senão Jesus Cristo. Deus, então, para nos justificar e atribuir a justiça de Deus a cada um de nós, precisou, então, enviar o seu Filho para pagar os nossos pecados, para quitar a conta alta que nós deixamos, para limpar a ofensa que eu e você cometemos perante um Deus santo, o Deus homem, o Verbo que se fez carne, que ao mesmo tempo nós vemos a sua natureza divina, mas a sua natureza humana. Somente desta maneira Deus poderia se autossatisfazer.
enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Quando Jesus foi à cruz, Ele nos justificou. Ele trouxe a justiça de Deus a cada um de nós. Aquele tribunal que nós iríamos comparecer, eu não estou dizendo o último, mas estou dizendo aquele tribunal para ver se nós éramos justos ou não perante Deus, nós já não iremos estar na frente dele. Porque Deus, quando olha para você que creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus Pai vê toda a justiça de Deus em você satisfeita no seu Filho. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a justiça de Deus foi satisfeita no seu Filho Jesus, ao morrer na cruz do Calvário. Além de tornar você agora, que outrora era injusto, agora Deus olha para você e te vê justo. Agora você é justo, porque você foi justificado. Mas quem justificou você? Jesus, ao morrer na cruz, por cada um de nós. Mas então Paulo agora vem dizer para nós como é a vida, como que é o andar daquele que agora é justo perante Deus, daquele que foi justificado por Deus ao Deus enviar o seu único Filho Jesus ao morrer na cruz. Como que é o andar agora do justo? Ele diz, o justo viverá por fé. Então, como eu e você andamos hoje, que nós fomos justificados por fé. Fé em quem? Cristo Jesus, o justificador. Mas como nós iniciamos o sermão dessa noite dizendo que não é o Evangelho, eu quero dizer para você também o que não é viver por fé. Porque há muitas interpretações aí do que é viver por fé. E eu chamo a sua atenção que viver por fé não é você abandonar trabalho. Não é você abandonar estudo, escola, faculdade e dizer, agora eu vivo por fé. Olha, Beth, eu abandonei meu trabalho, dinheiro vai cair agora sozinho, sabe? Agora, eu estou orando aí para que talvez um caminhão aí de alimentos tombe e eu pegue alguns alimentos para casa, porque eu estou vivendo por fé agora. Isso não é viver por fé, segundo as Escrituras. Isso é irresponsabilidade. E Deus, Jesus, na sua palavra, não nos chamou para sermos irresponsáveis. Jesus trabalhou, Jesus fez o ofício de carpintaria. Então isso não é viver por fé. Isso é deturpação do que é viver por fé. Viver por fé. O que é vivermos por fé? É vivermos em quem depositamos a nossa fé, que é Jesus Cristo. É andarmos nas suas mesmas pisadas. Se Jesus amou, devemos amar também. Se Jesus, ele perdoou, nós precisamos perdoar também. É fazermos a nossa parte, não tirarmos o corpo por fora e ficarmos de braços cruzados. É termos uma vida de oração, porque o nosso Senhor, o Deus Filho, orava ao Pai. Porque Jesus, ele era obediente ao Pai, nós também precisamos ser obedientes ao Pai. Porque Jesus se alegrava com os que se alegravam e chorava com os que choram, então também precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Se o Senhor perdoava os seus inimigos, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Nós também precisamos aprender a perdoar os nossos inimigos e aquele quem tem nos ofendido também. Tudo isso, irmãos, é vivermos pela fé em Cristo Jesus. É termos um viver condizente a quem dizemos para as pessoas, vivo por Cristo. Então você vive por Cristo mesmo? Então você tem que viver por Ele.
Mas para finalizar, irmãos, nós aprendemos que o Evangelho é algo que nós não devemos nos envergonhar. Porque ele é o poder salvador de Deus que nos salva do quê? Dos nossos pecados. Quem é que nos salva? São obras. É o que eu realizo? Jesus. Somente Jesus. O Evangelho é para todos, não para um grupo de pessoas. É para todos aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador. Nós vemos que, através do Evangelho de Jesus Cristo, se revela a justiça de Deus. E que nós fomos justificados por Cristo Jesus, ao Ele morrer na cruz do Calvário. E que agora, qual é o nosso modo de viver? Por fé em Cristo Jesus. Muitos de nós, amados irmãos, temos problemas nas nossas vidas. Todos nós passamos por problemas, por tribulações, e somente você e Deus sabem o que você tem passado. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na igreja, somente você e Deus sabem. Mas o que eu quero dizer para você é que se nós ficássemos olhando para todos os nossos problemas e jogássemos a toalha, se Paulo tivesse jogado a toalha, será que nós estaríamos aqui? Então eu convido você neste momento que tem problema, todos nós, pense nos seus problemas agora, que você tem na sua vida humana, que você tem na vida sua profissional, que você tem na sua vida espiritual, que você tem aqui na comunidade. Pense nestes problemas que você julga ser problemas. Agora eu convido você a sair dos seus problemas e olhar para a obra redentora de Cristo na cruz. Olha para a cruz agora. Olha para a sua morte. Olha para os cravos de espinhos na cabeça de Jesus. Olha para os martelos pregando a mão de Jesus. Olha para aqueles que gritavam, que xingavam e ofendiam para Jesus. Olhe para aqueles que diziam que Jesus tinha parte com Beelzebu. Olhe para a sua morte, olhe para a lança que perfurou o seu lado. Olhe para a sede que ele tinha e deram um caniço de vinagre para ele. Agora volte e olhe para os seus problemas. E a pergunta é, você tem problemas? Então perseveremos na fé em Jesus Cristo. Porque ele não pode ter morrido em vão por você, por mim, por todos nós. Quando olhamos para os nossos problemas e desistimos, estamos dizendo, Cristo, você morreu em vão por mim. Ele não morreu em vão por nós. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. Entrego a reunião aos irmãos.